Eu quero aproveitar que a nossa audiência está conosco hoje, firme e forte, para trazer um pouco de números, falar do meu, do seu, do nosso dinheiro e de que forma que isso está sendo distribuído durante o governo, que desembolsou 9 bilhões e meio de reais para pagamentos de emendas parlamentares. Um repasse que seria necessário diante de pautas de interesse do governo, PL do CARF, do marco fiscal, da reforma tributária. Como é que vocês veem? Porque também eu quero trazer um outro número. No mesmo período do ano passado, sob gestão de Jair Bolsonaro, o governo já havia desembolsado 20 bilhões. O dobro do que desembolsou Lula. Aí eu pergunto para vocês e para que vocês possam debater com a nossa audiência. Isso seria um problema em se tratando de emendas parlamentares ou isso é uma necessidade? Quer dizer, Lula está fazendo agora errado em represar ou correto em segurar um pouco mais para negociar mais, diferentemente de Bolsonaro? Como é que vocês enxergam quando a gente fala de uma verba que já está destinada para algo que são as emendas parlamentares, Alangani? É muito difícil governar esse país sem entrar neste jogo. Sem tomar lá da cá. Sem tomar lá da cá. Não tem como, é muito difícil, você tem que entrar nesse jogo. O Congresso hoje, ele tem muito mais poder. Isso veio desde o Eduardo Cunha, com orçamento impositivo, né? Depois passou a ser o orçamento secreto, as emendas do relator, o RP9. E agora há uma briga por recursos, né? O Congresso está, em parte, bravo aí com o executivo por conta de recursos que está demorando para chegar estas verbas. E agora eu acho que é bastante coincidência, justamente quando é liberado mais de 9 bilhões, né? Essa pressa em aprovar a reforma tributária tão patrocinada agora por Arthur Lira, veja só. Pois é um assunto que está aqui no nosso cardápio. A gente vai falar, inclusive, que economistas e empresários assinaram um documento manifestando-se a favor da reforma tributária. Ô, Fábio Piperno, o Lula, ele precisa entender que o Congresso está diferente do que lá atrás. Enquanto ele continuar represando, ele vai ter problemas. E como é que faz para aceitar tudo isso, né? Porque a gente está falando de uma negociação que, se a gente for ver bem, não deveria acontecer diante das necessidades da política pública. Toda hora a gente lê sobre isso, toda hora a gente ouve aí congressista reclamando da demora, do fato de que a torneira anda meio fechada, aí tem alguma coisa importante aí, né? Aí escorre água à vontade, depois fecha de novo. É óbvio que essa relação é turbulenta, com o Congresso empoderado vai ser assim, porque veja, também é um executivo hiperativo em algumas áreas, então ele quer esse dinheiro para os seus projetos. Não tem dinheiro para todo mundo, o dinheiro não estica. E eu acho que essa queda de braço, ela vai se perpetuar. Você acha que essa queda de braço vai se perpetuar, Gustavo Segré? Lógico, porque já sentiram o gostinho. E você acha que Lula é capaz de fazer como Bolsonaro, desembolsar, por exemplo, mais de 20 bi num mesmo período? O que for preciso, sem dúvida nenhuma. Mas por que não fez ainda, então? Porque ele precisa ir soltando de acordo com a pauta no Congresso. Como era parlamentarismo de extorsão? Era o parlamentarismo de extorsão. É perfeita, essa definição é perfeita. Porque na época era ilegal essa forma, era um mensalão. Você está numa puxação de saco com o Piperno hoje. Hoje estamos alinhados. Estou preocupado, viu, Evandro? 5h26 da tarde, o pessoal da rádio precisa por um rápido intervalo. Daqui a pouco vocês voltam, a gente segue nas outras plataformas. Pode continuar. Com hoje a energia está fluindo, está fluindo a energia com o Piperno. Mas é que eu gosto muito dessa frase e é muito característica do que acontece. O Congresso, de alguma forma, legalmente agora, antes era ilegal, mensalão, agora é legal, era emendas do relator, que antes era o orçamento secreto, que ia ser abolido, não foi, mudou o nome, mas o Congresso está sentindo que ele tem poder para isso. Ou seja, vocês querem, executivo, pautas fortes, soltem dinheiro. E de alguma maneira é para fortalecer as bases, porque o deputado precisa de ter o voto da pessoa no estado dele, o senador também. Então ele está aí, está firme. Pede dinheiro. Se me dá dinheiro, eu te dou meu voto. É uma baixeza fenomenal. Gani. Eu vou discordar em partes aqui do Segré. Do Segré. Olha só. Por quê? Porque eu não vejo um mensalão inédito e hoje. O orçamento. Programa inédito hoje. Temos que mudar de lado. Por quê? Eu não vejo o mensalão e o orçamento secreto como algo parecido. Por que não? Porque por mais que possa ser imoral, o orçamento secreto não é
ilegal. De acordo. O mensalão era algo ilegal. Sim. Foi feita uma corrupção e que, na verdade, você estava concentrando o poder no executivo. O executivo comprava o parlamentar. O orçamento secreto é justamente o contrário. Você está concentrando o poder no Congresso Nacional. O que, Piperno? E a briga agora, Piperno, deixa eu te falar, a briga agora, sabe por quê? Porque o PT é guloso, o governo do PT é guloso e não quer liberar verba rapidamente, entendeu? Mas tem outra diferença. O governo Bolsonaro era um pouco mais mão aberta, tudo bem, Congresso fica com a verba. Ué, mas tá falando que tá certo, então se mão aberta desse tanto? Não tô falando que tá certo, sou contra o orçamento secreto. Agora, há uma briga pelo recurso. O governo do PT tem mais dificuldade em ceder esse governo. Piperno, eu vou dar espaço para você agora. Vai. Como eu disse antes, esse governo tem... Você pode discordar de milhões de coisas que ele faz, mas esse governo pelo menos tem mais vontade de governar. O presidente anterior, que era assim preguiçoso. Você sabe que uma vez eu fiz uma homenagem ao presidente Bolsonaro, no ar, fazendo o programa Opinião. Consigo imaginar. Eu cantei pra ele, vai trabalhar vagabundo, aquela música, vai trabalhar. O que esse governo tá fazendo, Piperno? Ele não trabalhava. Como não? E tal, ele odiava trabalhar. Aliás, fizeram até um levantamento de quantas horas por dia ele trabalhava, um negócio irrisório. Então, o que ele fazia? Entre outras coisas, né? Ele pegava e terceirizava o orçamento. Resolvam. E, inclusive, uma vez, um desses aí, o Arthur Lira, deu uma entrevista e falou, não, porque o Paulo Guedes, ele é só quem distribui, mas quem determina mesmo para onde para onde vão os recursos é o Ciro Nogueira, né? Então ele com a gente... Que é do mesmo partido de Arthur Lira. Exato, ele com a gente aqui resolve e tal. Então, era fácil, terceiriza, é com vocês. Agora não, agora há uma clara disputa por recursos e também por protagonismo. E nesse caso agora, o Congresso também vai ter que se acostumar com a mudança e não só o presidente Lula? Eu acho que o embate vai ser animado o tempo todo. E vejam, e aí eles começam a mudar a fórmula de reivindicação de recursos. Como o governo está apertando um pouco isso, adiando e tal, agora eles querem, por exemplo, os ministérios vistosos. A saúde estava no alvo. Agora o ministério do ministro Wellington Dias, que tem aquele nome comprido. Eles querem isso, por quê? Porque tem bastante dinheiro. É lá que a gente vai conseguir dividir. 5h30 da tarde, estamos unidos em todas as plataformas agora. O pessoal da rádio voltou e ainda estamos falando do toma lá da cá, as verbas parlamentares que são distribuídas, verbas que já são garantidas, mas a gente está falando de que forma que esse nosso dinheiro público vai sendo distribuído para que o governo consiga também avançar em suas propostas lá no Congresso. Fala Segré, fala Gani depois para a gente arrematar. Perfeito. Concordo que era ilegal o mensalão. E aí, era uma questão de dinheiro para o parlamentar, não era para a base dele. Agora é para a base, ele não fica com o dinheiro, ele leva o dinheiro para seu eleitor. Ou isso seria só para inglês ver? Eu não sei. Aí eu lembro das minhas primeiros anos aqui no Brasil que teve um deputado que ganhou 68 vezes a loteria. Deputado João. Eu nunca peguei nem 4, mas ele ganhou 68 vezes. Haja sorte. Esse era o deputado de antes. Os anões do orçamento. Hoje parece que a questão é mais para dar para o eleitor. Agora os partidos que mais receberam até agora nesse período, PSD e PT. Fala, Gani. O Piperno disse que o governo anterior, Bolsonaro, não gostava de trabalhar, mas o governo anterior aprovou a independência do Banco Central, reforma da Previdência, lei de liberdade econômica, marco do saneamento, pegou uma pandemia e controlou relativamente bem. E esse governo, o que ele tem apresentado? Quais são as propostas? Uma reforma tributária atropelando, sem discussão com a sociedade. E o Lula, Piperno? Viajando, inclusive, discutindo. Ele gosta de trabalhar viajando. Discutindo problemas do Mercosul, né? E que não avança. Aliás, acabou. Tem um monte de coisa todo dia. Até pra gente criticar. Bom,